Amigo vascaíno, segura essa porque o que eu vou te contar agora pode mudar o rumo do nosso Vasco da Gama da água pro vinho. Presta atenção porque o Vascão vem agitado demais, com muita notícia quente, novidade importante e bastidor fervendo. Hoje é dia de falar sobre coisa grande, desde mudanças estruturais até possíveis reforços para a próxima temporada. Então já se ajeita aí, porque o papo vai ser sério. O torcedor vascaíno tem passado por altos e baixos nos últimos meses, mas o momento é de olhar para frente, e o que o clube vem preparando promete mexer com o coração da galera. E para começar, nada mais simbólico do que falar da casa do Vasco, o nosso São Januário. Pois é, meu amigo, o Caldeirão vai mudar de cara. O gramado de São Januário está passando por uma transformação completa. A troca começou nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, e o planejamento é para que tudo esteja pronto até o fim do mês, quando o Vasco encara o Internacional, no dia 28 de novembro. Durante esse período, o time não joga em casa, e isso não é coincidência. A diretoria decidiu aproveitar a pausa da data FIFA e os jogos fora do Rio de Janeiro para fazer essa renovação necessária. O Vasco encara o Grêmio lá no Sul e depois pega o Bahia em Salvador, então o momento é perfeito para deixar o gramado zerado. Quem está comandando o serviço é a empresa Greenleaf, que já cuida da manutenção do campo há algum tempo e detectou que, com o calor absurdo que vem chegando nesse fim de ano, o gramado não aguentaria o tranco das próximas partidas. Então, antes que virasse um problema maior, foi tomada a decisão de fazer a troca total. O novo gramado promete um visual impecável e, principalmente, mais qualidade para o toque de bola, o que é essencial para o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Além disso, o clube garantiu que essa obra não interfere no projeto de reforma de São Januário, previsto para começar em 2026. Ou seja, é uma melhoria pontual, mas necessária. E tem mais, essa troca não é só para deixar o campo bonito, é também estratégica. Internamente, o Vasco já pensa longe, acredita na possibilidade real de chegar à final da Copa do Brasil e quer decidir dentro de casa, no Caldeirão. É isso mesmo. O clube planeja que, caso avance diante do Fluminense, o jogo decisivo da Copa do Brasil, marcado para 21 de dezembro, seja em São Januário. E se for para levantar taça, que seja no nosso gramado novo, com o estádio pulsando, do jeito que o vascaíno gosta. Essa é a mentalidade que o clube quer resgatar, jogar grande, sonhar grande e pensar grande. Outro detalhe interessante é que o gramado antigo não vai ser jogado fora. O Vasco vai reaproveitar essa grama no CT Moacir Barbosa, o centro de treinamento do clube. A ideia é utilizar esse material para a construção de novos campos e, com isso, reduzir custos. É uma forma inteligente de dar nova utilidade ao que ainda está em boas condições. Então, além de melhorar o estádio principal, o clube investe também na estrutura de base, o que é fundamental para um futuro mais sólido. Mas, amigo vascaíno, segura porque o vídeo não para por aí. Agora o assunto é quente, e envolve uma figura conhecida do futebol brasileiro. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que todo mundo sabe que tem um carinho enorme pelo Vasco, fez declarações fortes sobre o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, claro, sobre o Flamengo. Ontem, tivemos um dia movimentado no STJD, com julgamentos que geraram muita discussão. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi julgado por envolvimento num caso de aposta ilegal, acusado de forçar um cartão amarelo numa partida contra o Santos. Mesmo com o processo correndo, ele vem jogando normalmente há meses, por conta de efeito suspensivo. No julgamento de ontem, o relator votou pela absolvição do jogador, mas a sessão foi interrompida porque um dos auditores pediu vista do processo. Ou seja, nada foi decidido. E Bruno Henrique continua em campo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, um jogador do Palmeiras, o meio-campista Alan, foi punido com 2 jogos de suspensão por uma cotovelada em uma partida contra o Fluminense. E a punição foi confirmada rapidamente, sem alívio, sem conversa. Resultado, o Palmeiras perde o Alan num momento crucial, justamente num jogo contra o Santos que vale liderança do Campeonato Brasileiro. A revolta da Leila Pereira foi imediata. Ela disse que o Palmeiras sempre respeitou as instituições do futebol, mas que exige o mesmo respeito de volta.
Segundo ela, é inaceitável que um atleta condenado por uma infração grave continue jogando e até marcando gols enquanto outro, punido por um lance normal de jogo, é impedido de atuar. A Leila classificou a situação como injusta e cobrou uma postura mais equilibrada do STJD, dizendo que as decisões do tribunal não podem interferir diretamente no rumo do campeonato. Foi um desabafo forte, direto, e que repercutiu muito entre torcedores e dirigentes. E a verdade, amigo vascaíno, é que ela não está errada. O torcedor de qualquer clube que acompanha o futebol brasileiro há anos sabe que há muita incoerência nas decisões, e quando isso acontece num momento decisivo da temporada, a indignação é geral. O próprio caso do Bruno Henrique já é um escândalo por si só. Enquanto o Flamengo ganha tempo e o jogador segue jogando, o Palmeiras perde uma peça fundamental e ainda tem um elenco cheio de desfalques por causa das convocações das seleções. A diferença de tratamento fica escancarada, e a Leila, como dirigente, não deixou passar. Mas isso mostra também como o ambiente do futebol está cada vez mais tenso fora das quatro linhas. As disputas políticas, os bastidores e os julgamentos têm pesado tanto quanto os jogos em campo. E nesse meio todo, o Vasco observa e aprende. Porque, se tem uma coisa que o nosso clube precisa nesse momento de reconstrução, é se preparar para lidar com tudo isso, dentro e fora do campo. O Vascão quer voltar a ser protagonista, e isso inclui ter força institucional, postura firme e capacidade de se impor nas decisões. Agora, voltando pro campo e pro futuro do time, tem um ponto que vem animando a torcida: o mercado. O Vasco já começa a planejar a temporada de 2026, e as primeiras conversas sobre reforços estão pegando fogo. E olha, meu amigo, tem coisa boa vindo daí. A diretoria vem observando com atenção clubes que foram rebaixados para a Série B, porque ali dá para garimpar bons jogadores, caras que se destacaram mesmo em times que não conseguiram se manter na elite. E o primeiro foco é o Sport, de Pernambuco. Tem 3 nomes na mira que chamam atenção: Luan Cândido, Mateuzinho e Christian Rivera. Todos jogadores que fizeram boas temporadas individuais, apesar do rebaixamento do clube. O Luan Cândido, por exemplo, é um lateral esquerdo muito promissor. Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, ele chegou a jogar no Grêmio, mas não se adaptou. Ainda assim, quando teve sequência, mostrou um nível técnico excelente, inclusive com números expressivos em gols e assistências. É um cara jovem, com 24 anos, e tem o perfil que o Diniz gosta: jogador ofensivo, rápido e que sabe apoiar com intensidade. Já o Mateuzinho é um ponta habilidoso, daqueles que infernizam a defesa adversária. Passou pelo futebol português e voltou ao Brasil para jogar no Sport, onde teve bons momentos. É pequeno, leve, driblador e tem uma energia contagiante em campo. Pode não ser aquele nome de impacto, mas é o tipo de jogador que faz diferença num elenco equilibrado, especialmente em competições longas como o Brasileirão. E o Christian Rivera é aquele volante clássico, de imposição, força e qualidade na saída de bola. O colombiano foi um dos poucos destaques do Sport na temporada, com ótimos números defensivos e regularidade impressionante. Aos 29 anos, ele seria uma peça interessante pro Vasco, ainda mais se o clube quiser reforçar o meio-campo com alguém que saiba marcar e também jogar. O que fica claro é que o Vasco está se mexendo com inteligência, analisando nomes viáveis, de custo acessível e que podem agregar. E isso é sinal de maturidade. O torcedor quer ver contratações pontuais, não apenas apostas, mas jogadores que realmente possam chegar para vestir a camisa e jogar. A ideia é essa: montar um elenco competitivo, equilibrado e preparado para disputar o alto nível em 2026. E se tem uma coisa que o vascaíno sabe é que o clube, quando planeja com seriedade, costuma surpreender. O Vascão tá acordando, amigo, e as mudanças que vêm aí, dentro e fora de campo, mostram que o trabalho está sendo feito com visão. E pode notar, se tudo isso se confirmar, o Vasco vai chegar muito mais forte para a próxima temporada. E quando a bola rola, o coração da torcida acelera. Dá para sentir a vibração no estádio, o eco das vozes, o cheiro do gramado molhado, e aquela expectativa que toma conta de todo mundo. A cada passe, a cada arrancada, o torcedor já imagina o que pode acontecer.
É isso que faz o futebol ser tão mágico, essa imprevisibilidade que transforma 90 minutos em uma montanha-russa de emoções. E nesse cenário, o papel dos jogadores vai muito além do que acontece dentro das quatro linhas. São eles que carregam o peso da camisa, que sentem a responsabilidade de representar uma história e uma legião de fãs apaixonados. Alguns vivem dias de glória, outros enfrentam fases de dúvida e pressão, mas é assim que o esporte funciona, feito de altos e baixos, de superação e de lições que ficam para sempre. Quando o apito inicial soa, o que se vê é um espetáculo de estratégia e talento. O técnico à beira do campo gesticula, orienta, tenta ajustar cada detalhe, enquanto o adversário busca explorar as brechas. E em meio a tudo isso, um lance pode mudar completamente o rumo da partida. Um passe errado, uma bola desviada, um chute improvável que encontra o ângulo. É nesses momentos que o futebol mostra por que é tão amado, porque nunca dá para prever o que vem a seguir. E quando o time joga com alma, com vontade, a arquibancada retribui. A energia vai e volta como um laço invisível entre o campo e a torcida. Os jovens que sobem da base sentem essa conexão de forma intensa. Eles sabem que não estão apenas lutando por um espaço no time, mas também pelo sonho de milhões que cresceram com a bola nos pés. É bonito ver quando um garoto recém-chegado entra e muda o jogo, mostrando personalidade e coragem. O futebol tem disso, às vezes o herói do dia é aquele que ninguém esperava. E quando o nome dele começa a ecoar, é como se o estádio inteiro respirasse junto, acreditando que o futuro está ali, naquele instante, se desenhando diante dos olhos. Mas o futebol também cobra maturidade. Cada jogo é uma prova, cada erro vira manchete, e cada vitória renova a esperança. E não é só dentro do campo. Fora dele, há toda uma engrenagem que precisa funcionar, a preparação física, o trabalho mental, o entrosamento. Um time campeão não nasce do acaso, nasce da constância, da confiança e do sacrifício. E quando as vitórias começam a vir, o ambiente muda. O clima nos treinos fica mais leve, as risadas voltam, a confiança cresce, e a cidade inteira sente essa transformação. As rivalidades também são parte fundamental dessa história. Não há nada que se compare à tensão de um clássico. Dias antes, já se fala disso em todo o canto. Nos bares, nas ruas, nas redes sociais. O torcedor vive esse momento como se fosse uma final de campeonato. E quando o jogo começa, cada disputa de bola parece uma guerra particular. São 90 minutos que param o tempo, em que ninguém quer perder, e o orgulho está em jogo. É ali que nascem as lendas, as frases eternizadas e os momentos que viram história. Nos bastidores, o trabalho não para. Os analistas estudam os adversários, os preparadores acompanham cada detalhe, e o técnico tenta manter o grupo focado. É impressionante o quanto o futebol moderno exige de planejamento e inteligência. A tecnologia entrou em campo para ajudar, mas a essência continua sendo a mesma, o talento e a paixão. Porque por mais que os números e as estatísticas indiquem tendências, é o brilho individual e o espírito coletivo que fazem a diferença no fim. E quando chega a reta final de uma competição, tudo se intensifica. Os torcedores contam os dias, os jogadores sentem o peso da responsabilidade e o medo de errar começa a rondar. É ali que se vê quem realmente tem nervos de aço. É ali que o craque se consagra ou que o improvável vira herói. Quantas vezes vimos o futebol escrever roteiros que nem o cinema ousaria imaginar? E é por isso que o torcedor nunca deixa de acreditar. Porque, até o último segundo, tudo pode mudar. Os grandes times entendem que cada temporada é um ciclo. Há momentos de construção, de ajustes, de renovação. E é nesse processo que se forja a identidade da equipe. Alguns jogadores se tornam símbolos, não apenas pelos gols ou pelas defesas, mas pela entrega e pela conexão com o torcedor. Quando um jogador beija o escudo ou levanta os braços para a arquibancada, há uma troca verdadeira ali, é emoção pura, é futebol em seu estado mais genuíno. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama voltou a ser notícia fora das quatro linhas, e o epicentro da polêmica tende pelo nome de Danilo das Neves Pinheiro, mais conhecido como Tietê.
O meio-campista, que vem sendo uma das peças mais regulares do time, perdeu a paciência após o último jogo e não escondeu sua irritação com críticas que surgiram nas redes sociais e dentro do próprio clube. Querem botar a culpa em mim? Olha para eles, teria declarado Tite em entrevista informal aos jornalistas, em tom que misturava frustração e indignação. A frase rapidamente se espalhou entre torcedores e virou assunto quente nos bastidores vascaínos, reacendendo discussões sobre a performance coletiva do time e a pressão sobre atletas mais visados pela mídia. Segundo fontes próximas ao elenco, a tensão entre jogadores e comissão técnica tem sido crescente. Alguns jogadores estariam insatisfeitos com a forma como a imprensa destaca erros individuais, enquanto outros atletas buscam se resguardar para não se tornarem alvos de críticas infundadas. No caso de Tite, a cobrança sobre sua atuação como meio-campista, responsável por organizar a saída de bola e dar suporte ofensivo, teria sido especialmente severa, apesar de análises internas indicarem que o problema do time tem sido mais coletivo do que individual. O episódio também gerou especulações sobre o clima dentro do vestiário. Fontes não oficiais comentam que a declaração do jogador refletiria uma espécie de desabafo, um alerta de que ele não aceitaria carregar sozinho a responsabilidade pelos resultados do Vasco. Entre torcedores, o comentário se transformou em meme instantâneo, com debates acalorados sobre quem realmente merece críticas e se a mídia estaria exagerando na exposição de determinados nomes. Enquanto isso, dirigentes do clube evitam qualquer comentário mais incisivo, mantendo a postura de neutralidade, mas internamente há quem considere necessário acalmar os ânimos e evitar que o episódio se transforme em crise. Tite, por sua vez, continua treinando e mantendo sua rotina, mas a declaração já deixou claro que sua paciência tem limite, e que a cobrança sobre ele não será aceita sem resposta. A repercussão promete se estender nos próximos dias, principalmente em função das redes sociais, onde cada frase dita por jogadores é analisada, compartilhada e comentada por milhares de pessoas. Resta saber se essa explosão de Tite será apenas um episódio isolado ou o início de uma série de declarações que poderão mudar a percepção sobre os bastidores do Vasco, lembrando que no futebol, muitas vezes, o que acontece fora de campo tem impacto tão grande quanto os resultados dentro dele. O clima de tensão, os rumores sobre possíveis desentendimentos e a pressão sobre os protagonistas do elenco tornam um ambiente perfeito para novas histórias, e claro, mais manchetes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.